Queria só explicar um pouco do material que eu disponibilizei para vocês. Não sei se vocês fizeram uma lida lá, o PDF, para que a gente possa não deixar margem de dúvidas acerca. Deixa eu ver aqui. Ah, certo, Marcos. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar essa para cancelar aqui, tá? Quando tiver mais pessoas na sala, eu dou uma pausa, será algo rápido, para que a gente possa dar uma explicaçãozinha, umas 9 horas mais ou menos. Quem vai ser o primeiro, então, a apresentar de hoje? Ficou um grupo que ficou sem apresentar na aula passada, não foi? Então, vamos lá, Marcos. Vamos começar com você, pode ser? Pode ser. Bom dia. Bom Estão dia. todos me escutando bem? Sim, sim. Sim. É um prazer estar aqui novamente e estar com os presentes. Que seja um dia produtivo, porque eu passei a semana trabalhando nisso e foi muito produtivo para mim, né? Eu começo com os objetivos, né? Basicamente, os objetivos dessa pesquisa são investigar no eixo educacional da rede municipal, como complementação formativa, os desafios da inserção da robótica educacional para os estudantes da rede, né? Buscando implementar uma nova forma de ensino, né? E os específicos são analisar os benefícios da robótica educacional como uma forma de influir na aprendizagem significativa e no desenvolvimento do estudante, de forma lúdica e participativa, né? A minha metodologia que eu desenvolvi, ainda em conversa com o professor Marcos Teófilo, ela se baseia basicamente numa pesquisa qualitativa e quantitativa, ou seja, uma análise mista da aplicação dessa metodologia de ensino que é nova na rede, né? Então, todo o trabalho de pesquisa vai ser uma experiência real, porque eu vou estar dentro do laboratório acompanhando os estudantes e fazendo a análise de como que essa metodologia de ensino entre robótica, ciências e matemática, pode influir na vida acadêmica do estudante e pode contribuir na aprendizagem significativa. Então, esse trabalho ele vai se desenvolver ao longo desse ano, essa pesquisa vai se desenvolver ao longo desse ano, certo? Onde eu vou fazer a análise de como que está sendo esse desenvolvimento com o viés prático, né? Basicamente vai ser uma análise prática com dados tanto, tanto estatísticos quanto dados qualitativos, certo? E esse trabalho ele vai ter a principal função de investigar como que essa nova ferramenta de ensino está sendo contribuinte, né? Eu tive o caso de estudante que ano passado faltava muitas aulas, e aí quando a gente implementou esse estudante na robótica, ele começou a ter uma mudança no desenvolvimento acadêmico, começou a ser mais participativo, realizar as avaliações. Então, a partir daí, eu vi que a implementação da robótica ela vem para melhorar o ensino, para possibilitar novos horizontes. Então, a minha metodologia ela vai se deter a investigar de que forma esses alunos vão desenvolver as suas habilidades científicas e matemáticas, tanto no quesito matemática quanto no quesito de programação, de informática, e como que essa ciência da robótica ela vai contribuir com essas ciências, né? Como uma forma de analisar os benefícios dessa ferramenta de ensino durante o ano de 2025, uma vez que a gente já teve isso em 2024 e agora a gente vai dar seguimento, certo? O meu referencial teórico ele aborda o pensamento da fundamentação do aprendizado através da prática, né? A implementação da aprendizagem significativa nessa disciplina diante das ciências da natureza e da matemática. Então, essa pesquisa ela vai investigar os benefícios obtidos pelos estudantes que estão participando do curso formativo e através da intertextualidade e do procedimento de aprendizagem lúdica e participação de aprendizagem colaborativa, iremos investigar, eu irei investigar como que isso vai possibilitar o desenvolvimento dos estudantes, né? Eu fiz a análise de alguns pensadores sobre o ensino de robótica e da aprendizagem da matemática, segundo Dewey e Moraes, dois pensadores, a aprendizagem consiste num processo de ensino que requer o interesse em criar estratégias de abordagem de conteúdo. E a robótica é uma forma de possibilitar uma abordagem diferenciada da abordagem que a gente tem atualmente, quadro e giz.
né, provocar o interesse na prática ao estudante e o interesse na participação, né? E aí, Bienbug e Hein, eles comentam, né, durante a minha pesquisa do referencial teórico, eles comentam que o processo de ensino e aprendizagem, especialmente em relação à matemática e às ciências, ele vai identificar um ponto comum que interliga o ensino, voltado a conciliar o conhecimento matemático e a utilização prática, certo? E aí, a ideia, basicamente, é abordar essa ideia da aprendizagem colaborativa, que surge da necessidade de explorar a participação dos estudantes no trabalho que está sendo realizado. Ou seja, eles serão protagonistas. E o meu papel, enquanto professor e coordenador do projeto, será justamente mediar essas novas tecnologias e investigar como que elas estão contribuindo com os estudantes de forma significativa, tanto no quesito do ensino fundamental 2 e talvez possibilitando novos horizontes para esses estudantes quando forem para o ensino médio e escolherem os seus itinerários formativos, que eles consigam se encontrar no mundo acadêmico e se descobrir se realmente gostam da área de exatas, da área de programação, da área de pesquisa em programação e mecatrônica. E assim eu concluo minha fala e agradeço. Parabéns, Marcos. Muito bom, sua pesquisa. Tenho certeza que vai dar certo. E no decorrer do curso, eu recomendo sempre aparando as arestas com seu futuro orientador. Com certeza tem tudo para dar certo. Dou parabéns Muito pelo excelente obrigado. projeto, pelo seu problema de pesquisa. Mayra levantou a mão. É a próxima? Obrigado, professor. Dispõe, meu querido. Sim, Muito bem, Mayra. Pode apresentar o seu trabalho. bom dia, gente. Vou iniciar aqui a transmissão. Bom, gente, começando aqui com o meu tema, né? Matemática financeira, a importância da inclusão no ensino fundamental como ferramenta de conscientização financeira e de endividamento, como aprendizagem dinâmica e funcional. Seguindo na parte introdutória, a inclusão da matemática financeira no currículo de ensino fundamental pode ser justificada pela combinação de teoria e prática, preparando o indivíduo para lidar de forma mais consciente com questões financeiras e tornando-o mais apto a exercer a sua cidadania. Um ponto importante sobre o tema diz respeito ao projeto de lei 3401, que inicialmente propunha a criação da disciplina Educação Financeira. Contudo, esse projeto foi substituído por outro, que sugeria a inclusão da educação financeira como parte de um conteúdo programático. Muitos pesquisadores concordam com essa abordagem transversal, defendendo que o tema seja trabalhado ao longo do ensino fundamental, em associação com diferentes blocos de conteúdos matemáticos, e não apenas restringindo ao ensino da matemática financeira do sétimo ao oitavo ano, conforme a indicação da matriz curricular. Mas como colocar em prática, de forma dinâmica, na educação fundamental, tais temas? Bom, nada melhor para explicar o assunto complexo com dinâmicas do que atividades práticas e experimentos. Tais iniciativas tornam o aprendizado mais leve e divertido para os alunos, que, por sua vez, saem do ensino fundamental preparado para assuntos da vida adulta e saberão resolvê-los com mais leveza. Na pesquisa a seguir, vamos discorrer sobre práticas de ensino e ressaltar a importância destes temas. Em resumo, vamos tratar sobre a Semana Nacional da Educação Financeira, a organização e a preparação do desenvolvimento econômico e a consciência financeira, tendo como objetivo a responsabilidade nas escolhas dos consumidores, que aumentou, e tais questões que podem ser enfrentadas de maneira mais descomplicada. Sobre referencial teórico,
pretendo analisar pesquisas já bem estruturadas sobre o tema, que evidenciam a importância desse tema, de como proporcionar, não criando uma nova matéria, mas ai, fugiu a palavra. Não criando uma nova matéria, mas fazendo com que os exemplos práticos de tributações financeiras do nosso dia a dia sejam inseridas no currículo comum. Sendo assim, não, seria mais voltado para um estudo prático do dia a dia e de tais tributos, e não acarretaria em a criação de uma nova matéria. Sendo assim, a carga desse profissional não seria aumentada, e sim acrescentada. Bem, o procedimento realizado do referencial teórico busca justamente esses exemplos das boas práticas e de como os resultados foram positivos nesses estudos. E aqui eu encerro a minha apresentação. Parabéns, Mayara. A gente percebe que a sua pesquisa ela ainda está um pouquinho verdinha, está iniciando, mas a gente sabe que o objeto que você traz para como proposta de pesquisa é algo positivo, que vai contribuir muito na demanda da educação financeira. Né? Recomendo depois que veja com o seu futuro orientador ou com os tutores, para que a gente possa fazer alguns garimpos no trabalho, para que com certeza ele venha ficar fechadinho, para que lá na frente você não venha ter nenhuma demanda maior que acaba atrasando a pesquisa. Mas parabéns pelo seu objeto, pelo seu problema de pesquisa. Só se atente a essas recomendações que vai dar tudo certo, tá bom? Certo, é preciso mesmo afunilar mais o tema para não ficar tão extenso e não deixar brechas, né? Isso, que às vezes a gente quer resolver um problema, eu já passei por isso, e alguns ex-alunos meus passaram por isso também. A gente pensa que vai solucionar os problemas do mundo, e a gente vai solucionar apenas, não vai nem solucionar, vai apresentar uma proposta para uma intervenção, certo? Vamos dizer assim, em 1% desse universo. Mas, e é nessa intervenção que a gente começa a fazer a diferença e a mostrar que existem outras potencialidades, né? Então é isso que eu quero despertar nessa turma, eu quero despertar isso em vocês. E até agora está dando certo, né? Seguindo aqui a lista da professora Bruna, a próxima é Clara apresentar, não é isso? Sim, eu Pessoal, tô... vá passando o nome para a professora Bruna aqui, para que a gente possa ir seguindo essa lista, tá bom? Pode ser? Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Como eu falei, parei para poder falar, não vou nem conseguir apresentar. Mas vamos lá. A minha temática, ela deu uma repaginada totalmente. Inclusive, eu falei com a Bruna durante a semana, porque eu já tinha algo em mente antes, mas não... Na aula passada, apresentei o que para mim era mais confortável. Porém, eu voltei para o início. Mudei o objeto, passando agora a falar sobre a descalculia, que é algo que eu vejo muito isso. Sou pós-graduada em psicopedagogia, e isso é algo que é muito visível da gente tratar com as crianças, no caso da psicopedagogia. E assim, para quem atua, para quem trabalha com a criança, tratando isso como uma dificuldade, é muito importante. O objeto passou a ser descalculia, dificuldade da criança dos anos iniciais para manipular números.
Na minha introdução, o objeto, né, é focado em realizar uma breve investigação sobre essa dificuldade que eu resumi em crianças de 6 a 10 anos, que no caso são das séries iniciais, ao se deparar com contas matemáticas, com problemas matemáticos. E isso não é incomum, porém, o que acontece todo mundo, a matemática, de certa forma, ela é rejeitada por todos, independente da idade. Quando se fala em matemática, a rejeição é quase absoluta. Então, assim, a descalculia, ela está diretamente ligada com a capacidade da criança não, da pessoa, de forma geral, compreender e manipular números e todos os conceitos matemáticos. Diminuir para as crianças das séries iniciais, porque eu sou da pedagogia, e assim, é nessa fase que a criança consegue ver conceitos fundamentais. Então, assim, adição, subtração, tempo, espaço. Então, isso aí acontece nesse período. E quando acontece essa dificuldade, é difícil da criança acompanhar o ritmo da turma. E é necessário que seja feita uma intervenção do professor, não só apenas do professor, porque a compreensão da descalculia ela não é fácil e não é rápida, inclusive também dentro da sala de aula, até porque o professor ele vai conseguir identificar, porém não vai conseguir sozinho atuar na definição da criança com descalculia, até porque a descalculia ela não é uma doença mental, ela é uma dificuldade, mas pode estar junto, por exemplo, a criança que tem TDAH, ela está mais provável a ter descalculia, pela falta como é que se diz, de concentração, por exemplo, pode acarretar numa descalculia. Na minha parte do desenvolvimento, eu citei Rota, que ele fala que tudo no nosso cotidiano a gente vê matemática. E isso realmente é verdade. Ou seja, desde saber a data do dia ou até a nossa própria idade, a gente lida com números, a gente lida com matemática. Então, assim, voltando para o que eu tinha falado, nesse período das séries iniciais, todos os conceitos, eles vão ser apresentados. E a partir do momento em que eles são apresentados, não havendo a desenvoltura da habilidade de lidar com a matemática, isso se torna a dificuldade de compreender todo o conteúdo baseado e juntamente com a falta de prática. Durante o meu desenvolvimento, eu separei em duas partes. A primeira parte foi falando sobre a dificuldade de aprender matemática, que, apesar de ter diariamente, muitas pessoas têm dificuldade. E o segundo tópicozinho foi falando diretamente sobre a descalculia, apresentando que ela não é uma deficiência mental, falando sobre a dificuldade da descalculia, que isso, a identificação acontece a partir da observação, e o papel do professor, apesar do acompanhamento com o psicopedagogo, o papel do professor ele é totalmente importante, porque ele vai apresentar os métodos, de certa forma, vai ter a intervenção, que eu apresentei ela como usando a ludicidade, que é a questão do uso dos jogos, para que se torne prazeroso a desenvoltura da habilidade da criança. A metodologia é uma pesquisa qualitativa, de forma bibliográfica, apresentando como os professores podem se apropriar do assunto e fazer a intervenção diante de toda a tipologia da descalculia, porque são vários tipos de descalculia, e fazer uma certa análise
de como o professor deve interferir com o uso dos jogos. Ainda não tenho certeza se vou conseguir falar com alguém, fazer a absorção dos dados diretamente com professores em sala. A minha intenção é essa, mas aqui na cidade que eu moro é muito difícil até falar sobre. Mas é basicamente isso. Parabéns, Clara. Com certeza vai dar certo. Se você não conseguir fazer com os professores da sua cidade, você pode expandir e usar se você for aplicar um questionário, por exemplo, você pode usar as ferramentas do Google, certo? Agora, não esquecendo, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês lá no início. Toda pesquisa em que você vai trabalhar com seres humanos, é interessante que vocês passem ela inicialmente pelo Conselho de Ética, certo? Para que a gente possa se utilizar dos dados e que essa pesquisa ela possa ter uma maior confiabilidade. Isso vai acabar ajudando muito vocês. É por isso que eu deixei aquele material lá sobre ética na pesquisa, para que vocês pudessem dar uma olhadinha, tá bom? Parabéns, Clara. Quem é a próxima pessoa agora? Cadê que eu me perdi na lista aqui agora? Clara, Wesley, não é isso? Isso, sou eu. Wesley. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, pessoal. Vou abrir aqui a minha apresentação. Todos conseguem ver a tela? Oi? Sim, tranquilo. Certo. Bom dia, me chamo Wesley. Eu sou engenheiro e também pesquisador do grupo de pesquisas também de mestrandos da UFAL, tá? Matemática é uma área totalmente voltada para o desenvolvimento e é uma área com a qual eu sou fascinado também, por ser também da parte de exatas, certo? E a pesquisa que eu tenho a propor a desenvolver no curso de especialização de ciências de matemática, eu queria viabilizar a resolução de um possível iminente problema que se encontra hoje na sociedade também como algo crucial e latente, que é uma das formas a qual falta de desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem dos alunos na parte de matemática. Hoje em dia, sabemos que existe um certo e grande bloqueio nas mentes destes alunos, que só você falar, vamos estudar matemática, automaticamente alguns deles já têm aquela resposta, não sei. Mas na questão a gente sabe que não é porque ele não saiba, é por conta de um bloqueio psicossocial e também metodológico, que é o qual ele criou e automaticamente impede com que venha aprender e desenvolver a parte educacional que o professor vem abordar. Com isso, eu quero poder apresentar estratégias inovadoras que a gente possa utilizar o meio tecnológico como incentivo para poder melhorar a abordagem e o desenvolvimento cognitivo destes. Como? Pois a gente sabe que estamos vivendo em uma era tecnológica, o século XXI está aí totalmente abordando a parte onde apresenta meios, ferramentas que utilizam-se para poder melhorar o desenvolvimento, para poder melhorar a aprendizagem, para poder melhorar a facilidade que a gente tem no desenvolvimento social, tecnológico e revolucional. Assim como Pitágoras falava que a evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo e a unidade é a lei de Deus. Porque ele também, eu costumo abordar uma das frases dele que diz que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Porque eu sei que Oi aqui no Brasil é apenas duas letras, O, I. Nos Estados Unidos já é Hello, e assim a gente vai para outras linguagens, mudam a sua forma de escrever, sua forma de falar. Mas 1 mais 1 é 2 aqui, 1 mais 1 2 também no Japão, na China e em qualquer outra localidade. Então, a matemática é a língua universal. Com isso, a gente conseguiria melhorar também o desenvolvimento,
como a gente já falou até em outras apresentações de alguns outros colegas de turma, que a necessidade de ter uma implementação de uma educação financeira no cotidiano da escola melhora também o desenvolvimento educacional futuro e também desenvolvimento empreendedor da sociedade futuramente, porque aquilo que está associado na ética, no desenvolvimento ético e social daquela civilização, diz muito a respeito de como ela será, baixa, média ou alta desenvolvida. E com isso, o foco é utilizar, de fato, essas tecnologias para que a gente consiga ter um engajamento na compreensão dos alunos e, então, a gente possa ter um melhor envolvimento também de relação professor-aluno, aluno-professor. O problema hoje é a desmotivação constante dos alunos para poder aprender a ter o desenvolvimento dessa matéria, dessa disciplina específica, e está atrelado no melhor desenvolvimento populacional e evolucionista de toda a civilização. E também sabemos que existe, de certa forma, uma resistência, né, das partes tecnológicas serem implementadas e utilizadas como parte lúdica para o melhor aprendizado dos alunos. Também, sim, pela falta de infraestrutura. Eu terminei o colegial, o ensino médio lá em 2013. Antigamente, a gente tinha mais professores faltando, mais professores dando aula e questões de greve. Hoje, em 2025, as escolas de ensino médio estão fornecendo auxílios, pé de meia, pagamentos, e tentam, de certa forma, estimular para que o aluno venha estudar. Olha só, a gente teve um avanço de 12 anos, onde mudou. Então, mesmo que hoje tenhamos um déficit de dificuldade de desenvolvimento e também da implementação de infraestrutura, seja ela tecnológica ou no que for, eu posso pensar e acreditar que daqui a 10 anos teríamos um desenvolvimento social e financeiro melhor. Então, com isso, por que não pensar em estratégias que possam melhorar o aprendizado? Porque a base essencial da educação melhora também a revolução futura daquela civilização. E os métodos expositivos, que são aqueles que possam melhorar o engajamento e o desenvolvimento deles, é essa abordagem que eu quero trazer no meu projeto de pesquisa. Porque sei que também irá trazer uma relevância social, assim como eu tenho falado desde o início do meu projeto, irá trazer contribuições acadêmicas e diretamente um impacto prático para oferecer recomendações práticas para educadores e gestores escolares. Com isso, eu tenho 3 formas estratégicas de abordar essas estratégias inovadoras. Primeiro, trazendo aprendizagem baseadas em jogos, certo? Segundo, o Flips Classroom. Quem não sabe, essa metodologia é uma metodologia inversa, onde eu vou trazer nessa abordagem com que os alunos aprendam conteúdos em aula, das aulas antes em casa, e venham trazer apenas o conhecimento desenvolvido já para a sala de aula. É uma metodologia aplicada principalmente nos cursos de medicina e que a gente pode estar, sim, reutilizando na base inicial. Porque o que acontece? A aplicação de estudos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente tem primeiramente onde a gente vê o cálculo 1, né, que a gente só consegue ver hoje no ensino superior, é aplicado no ensino do ensino médio. Então, olha o desenvolvimento do país, olha o desenvolvimento da educação. A gente só consegue ter um melhor desenvolvimento econômico, financeiro e estrutural se a gente tiver um melhor desenvolvimento educacional na base escolar. Essa é a minha visão, minha ideologia. E com isso eu quero propor esse melhor desenvolvimento na base, de fato, educacional inicial. Outra proposta é a gamificação, colocar jogos lúdicos, rankings, matemática, para que venha incentivar o espírito competitivo, mas, ao mesmo tempo, desenvolver o cognitivo para ele voltar para essa disciplina. Com isso, eu vou trazer softwares de geometria dinâmica, plataformas de aprendizagem online, realidade aumentada e virtual, seja RM ou jogos que possam utilizar a propriedade de aprendizagem. Um software mesmo é GeoGebra. Na minha primeira graduação, que eu fiz a minha primeira engenharia, eu tive mais a parte teórica e a parte mais escrita. Já na minha segunda graduação, que eu estou realizando também, eu tive a possibilidade de um professor de cálculo 1, onde ele teve a implementação de usar o GeoGebra. E a gente teve uma dicção e uma aprendizagem muito diferente, porque da mesma forma que a gente aprendeu a teoria, a gente também conseguia
visualizar a parte geométrica, o plano cartesiano de como aquele um todo poderia estar sendo implementado e desenvolvido. E com isso, a gente conseguiria, de certa forma, ter simulações e modelagem, onde a gente conseguiria ter uma visualização melhor. E também a gente poderia ter a implementação do uso de tecnologias e a gente poderá ter a implementação de tablets, de dispositivos móveis, que possam melhorar também a facilitação de aprendizagem dos alunos. O objetivo geral é investigar o impacto dessas estratégias inovadoras no ensino de matemática, seja na rede de ensino fundamental ou do ensino médio. Com isso, eu vou trazer alguns específicos objetivos, né, os objetivos específicos que seriam identificar essas práticas, quais desenvolvimentos e objetivos eu iria obter, se eu consigo obter meu alvo, meu melhor rendimento, certo? Com isso, eu quero fazer uma pesquisa bibliográfica voltada para a parte de desenvolvimento qualitativo e quantitativo, de uma forma de estudo de casos e que, ao mesmo tempo, eu possa trazer de forma de pesquisas científicas. É muita coisa para se pensar, é muita coisa para se desenvolver, mas é algo que eu quero apresentar para a sociedade, para a docência e para o gestor, que, de fato, isso é rentável e, de fato, deve ser aplicado. Então, eu tenho que trazer uma boa base, então, de desenvolvimento desse projeto para realmente consolidar e mostrar para que toda a parte de pesquisa científica consiga, então, verificar que, mesmo que tenhamos um investimento alto e grande, eu, futuramente, conseguiria ter um rendimento muito maior, certo? As justificativas são todas essas que eu tenho falado desde o primeiro momento, e os insights valiosos é extremamente interessante, porque isso irá fazer uma melhor troca entre os alunos e os gestores, e contribuir, de fato, o melhor ensino da matemática. Falando, de certa forma, para poder estar adiantando, tudo que eu falei para você, na base da fundamentação teórica, seria bem detalhado, bem descrito. Depois, quando eu mandar o documento para os professores e tutores, para poderem avaliar, eu coloquei todo o embasamento bem descritivo, para que pudesse tentar abordar e descrever o projeto na forma mais minuciosa possível, verificar o público-alvo, verificar o problema, verificar qual a solução, verificar se realmente a gente conseguiria ter uma porcentagem de rendimento, se esses rendimentos forem encontrados na rede federal, pública ou particular, como está engajado a parte estatística de como é que foi feito o investimento ou uso desses equipamentos em cada uma dessas áreas e o que foi obtido, qual o déficit foi reduzido. Eu estou passando agora porque, basicamente, o que eu já falei foi o que eu estou apresentando aqui nos slides, tá? E, então, a gente tem um desenvolvimento da evolução do computador, da parte tecnológica, desde lá de 1980, e a gente vê a drástica forma de como isso revolucionou o mundo. A gente temos aí uns 45 anos, mais ou menos, de evolução, e que, drasticamente, da base da evolução industrial, né, de lá de trás, a gente conseguiu revolucionar também a parte de desenvolvimento da sociedade. Então, de forma lógica e clara, a gente já consegue ver que isso, de fato, traria, sim, um maior benefício para um todo, como a sociedade. O foco da pesquisa traria integração de tecnologias, estratégias eficazes, compreensão aprimorada. O problema investigado, de fato, também seria o desinteresse que existe em volta da matemática. Não é que a matemática ela seja difícil de se compreender ou ela seja ruim de aprender, pelo contrário. A gente cria um bloqueio psicossocial e também mental que não permite nem muitas das vezes a querer entender ou estudar de fato aquilo que está sendo proposto. E a abordagem de pesquisa será uma abordagem mística na análise quantitativa e qualitativa. Na análise quantitativa, eu iria estar analisando estratégias de medir o impacto das tecnologias no desenvolvimento dos alunos. Já na qualitativa, através de entrevistas, de buscas em artigos de Excel, trâmite, jornal, enfim, de uma forma internacional e nacional, verificar como é uma abordagem de um desenvolvimento mais tecnológico. Eu sei que, de certo fato, eu não tenho que limitar minha pesquisa apenas da parte brasileira, porque é algo que eu posso analisar em um todo da base mundial, para então trazer uma fundamentação mais sólida, firme e concreta para poder melhorar, de fato,
a defesa de que realmente, se a gente fizer isso no Brasil, se fizer isso em Alagoas, a gente conseguiria ter, de fato, um melhor avanço e desenvolvimento, e então fazer com que os alunos, na sua base inicial, consigam, de fato, disputar com alunos que são renomados em outras instituições. E tudo o que eu venho falando para vocês, e como resultado esperado, é um engajamento aumentado, compreensão aprimorada, práticas inovadoras. E o cronograma eu dividi em 1 ano e meio, né, que seria a proporção de como é que eu poderia fazer o desenvolvimento do meu pré-projeto, automaticamente do meu TCC, para poder ser defendido lá de maio a junho de 2026. E os próximos passos é poder fazer a análise e implementação desses insights para poder verificar se realmente, de fato, é vantajoso, de certa forma promissora, e também abordando e valorizando o meu trabalho. Eu acredito muito nessa parte do projeto de pesquisa, tenho tudo muito bem amarrado, tudo muito bem desenvolvido, é algo trabalhoso e bem realmente difícil, possa se dizer, na fase de pesquisa para ser desenvolvido, mas eu acredito que é algo válido para poder ser desenvolvido, porque, de certa forma, o meu objetivo todo não é apenas permanecer com a apresentação e defesa no TCC, mas sim fazer a apresentação, aliás, a publicação de um artigo de Qualizar para ser utilizado aí como referência em outras publicações que venham ser quistas. E também tem algumas referências bibliográficas que são embasadas de alguns anos atrás, que são livros conceituados, renomados, mas também eu tenho a relevância de algumas pesquisas brasileiras. Eu já tenho aí alguns arquivos já pré-guardados e estabelecidos, que é tudo o que eu falei para vocês, que foram utilizados através deles. E com isso, eu agradeço, sei que passei do tempo, peço desculpa, mas assim encerro minha apresentação. Parabéns, Wesley, pela sua pesquisa. Nós temos um prazo aí de aproximadamente 1 ano e meio para poder fazer como é que eu posso dizer, a garimpagem do que nós precisamos para desenvolver esse trabalho. Certo, gente? Eu quero pedir uma coisa para vocês. Nós temos aqui, hoje eu quero que todos apresentem, então nós vamos fixar em 3 minutos para cada um, no máximo, porque senão não vai dar tempo. Semana passada ficou um grupo sem apresentar, ficamos para apresentar hoje, certo? Todo o trabalho já, e ainda tem pessoas entrando na sala, com certeza esse tempo vai se estender. Então, quero pedir para que todos concentrem nesse tempo para que a gente possa dar oportunidade para todos mostrar seu objeto de pesquisa, tá bom? Combinado assim? Combinado. Maravilha. Quem é o próximo agora? Eu me Sou perdi na eu. lista aqui. Pronto. Manu, não é isso? Bora Isso. apresentar, Manu. Já aparece para vocês? Já sim. Pronto, joia. Só para recapitular, o meu projeto, ele é sobre ciência e equidade, o impacto do nível socioeconômico e étnico-racial nas Olimpíadas de Ciências da Natureza dos alunos de Fundamental 2, no município de São Miguel dos Campos, Alagoas. O MEC, o Ministério da Educação, ele vem, desde 2019, fazendo com que os alunos, e ele faça essa medição do nível socioeconômico de aprendizagem dos alunos em língua portuguesa e matemática. Tanto é que a gente tem como referencial o QEDU, que ele vem ali com o Instituto Lehman, o Itaú Social, ele traz esses dados para que os municípios tenham acesso ao que ele está ofertando e qual é como é que eu posso dizer? Como é que esse aluno está aprendendo? Ou seja, ele traça ali o nível socioeconômico. Quando a gente vem com o SAEB, que é a nossa avaliação do sistema de ensino a nível nacional, ele também vem com um questionário socioeconômico, que dentro dessas 23 perguntas que ele traz para o discente, ele coloca perguntas, por exemplo, qual é a sua raça, cor, qual é quantas TVs você tem em casa, quantas geladeiras, qual o nível de escolaridade dos seus pais. Tendo isso como base e resultado, o que aconteceu? Me despertou em saber como os alunos de ciências da natureza estão nas Olimpíadas Educacionais. Peraí, minha gente, só um instante. Desculpa, peraí, só um instante.
Pronto, voltei, desculpa, porque eu tenho uma bebezinha de 2 anos. Então, aí veio o despertar para esse meu projeto. Como referencial teórico, eu trago teóricos que eles trazem a reflexão sobre como o indivíduo ele está inserido dentro da instituição, dentro da escola, e como a escola, ao longo da história, por exemplo, ela vem com um papel fundamental na formação do indivíduo, sendo responsável pela transmissão, como Durkheim. Também cito no meu referencial teórico Libânio, que ele fala sobre como é que o discente, como é que o aluno, o indivíduo, ele está inserido no meio e como é que aquele meio ele influencia o indivíduo onde ele está inserido. Dentro disso, a minha metodologia ela vai se basear em um estudo misto, tanto quantitativo, tanto qualitativo, porque nós vamos ter quantidades de alunos aprovados, que são medalhistas, que recebem menção honrosa, que estão sendo desenvolvidos, e quantos se propiciam para estar participando dessas Olimpíadas, porque o município de São Miguel dos Campos, ele não inscreve todos os alunos nas Olimpíadas, ele faz com que incentive ao aluno, partir dele, a procura pelo aquele núcleo de Olimpíada para que eles estejam participando. A questão da qualidade é justamente como esse indivíduo ele vai estar participando. Se é igual a questão da formação do indivíduo, da oportunidade que esse indivíduo está tendo ali, e a execução do meu trabalho vai ser feita em 3 etapas, onde será realizado na primeira etapa um estudo buscando os dados nas plataformas que alimentam esses diagnósticos do nível socioeconômico, como o QEDU, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Também vão entrar dentro das plataformas das Olimpíadas, com os resultados de 2023 e 2024, que o município tem já alcançado, e a partir disso eu vou ter um diagnóstico. Depois que eu gerar esse diagnóstico, traçando justamente a questão do socioeconômico e étnico-racial, eu vou traçar o perfil desses alunos que estão sendo contemplados, que estão sendo alcançados, esses alunos que despertam para eles a vontade voluntária de participar. Dentro ainda aí eu vou para a segunda etapa do meu projeto, que aqui está o cronograma embaixo, só um instante. A segunda etapa do meu projeto, ela vai ser constituída justamente por dar continuidade de materiais, aplicando estratégias de acordo com o primeiro diagnóstico que eu tive da primeira etapa. Eu vou estar implementando ações de suporte e reforço escolar para esses alunos que participam dessas Olimpíadas, para que todos tenham oportunidades iguais, e também aquele aluno que não participa, ele também passe a participar. Na terceira etapa, eu vou consolidar todos os cruzamentos de dados coletados socioeconômico, desempenho e participação dos alunos, para que eu possa fazer a minha redação final, né, e apresentar os resultados no final do TCC, defender. Fui bem rápida. Caiu a conexão, foi isso mesmo? Oi, travou, pronto, voltei. Sim, aí no final eu vou consolidar todos esses dados que eu vou fazer dentro desses 24 não, desculpa, desses 12 meses, que eu já comecei essa pesquisa de janeiro para fevereiro, fazendo esse levantamento de dados, e agora eu estou estou coletando os dados da participação e desempenho dos alunos aqui no município. Bom dia, R$20 de gasolina? Pix. Alguém abriu o microfone. Tá. Lilian, você abriu o microfone. A minha pesquisa ela vai ser estruturada em aplicação de questionários e também entrevista com esses alunos e
chamando a comunidade enquanto os pais, para que eles saibam da importância e do engajamento dos seus filhos, para que os pais também dê esse suporte, porque quando a gente faz esse tipo de pesquisa, vem à tona também que o engajamento social da comunidade, enquanto o público de pais, também faz toda a diferença dentro desse resultado dos alunos. Quando a gente vê hoje os resultados das Olimpíadas Educacionais de Ciências da Natureza, a gente tem um público que é medalhista muito grande de escolas particulares, enquanto o público medalhista de escolas públicas é baixo. E quando a gente vê aquele traço o perfil desse aluno, esse aluno ele teve uma oportunidade de estar estudando numa escola particular e foi para o ensino público, e também é aquele aluno que é melhor acompanhado com o pai, como a gente vê, por exemplo, quem é professor de sala de aula hoje, quando tem reuniões na escola, só vai os pais daqueles alunos que já têm um acompanhamento, que já são aplicados, porque a gente sabe que por trás existe uma estrutura familiar. Então, o social ele está relacionado às questões socioeconômicas dentro dos resultados que nós precisamos de perspectiva para que esses alunos tenham oportunidades por iguais e aprendizagem e resultado também por igual. Então, o meu projeto ele consiste nessa formalidade. Muito obrigada, pessoal. Acho que eu não passei dos 3 minutos. Muito bem, Manu, parabéns. Qualquer coisa, estamos à disposição para ofertar os ajustes necessários para o seu trabalho, com certeza vai dar certo. Tá bom? Obrigada, professor. Exponha. Vamos lá, quem é o próximo? Que agora fugiu a lista aqui, Manu apresentando, acho que é Fernanda, não é isso? Agora? Fernanda já chegou? Fernanda Kelly, é isso mesmo? Então vamos para Diego. Diego já está aí? Oi. Cadê Diego? Pronto, Diego. Você tem 3 minutos, Diego. Pode apresentar. Conseguem ver? Já sim, pode apresentar. Bom dia, meu nome é Diego, sou do Polo de Boca da Mata, e o meu tema será a aplicação de caça-palavras e jogo da memória para ensino e aprendizagem de poliedros em 2 turmas de 6º ano do ensino fundamental de uma escola em Maceió, Alagoas, um estudo de caso. O ensino da matemática no ensino fundamental desempenha um papel crucial na formação dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e de raciocínio lógico. É comum encontrar desafios no envolvimento dos discentes com essa disciplina, pois se nota que nas salas de aula e também diálogos com docentes com os mais variados tipos e tempos de experiência, o quanto a matemática ainda é considerada uma disciplina muito temida. E diante de todo esse cenário, emerge a necessidade da implementação de estratégias pedagógicas que não apenas transmitam conhecimento, mas também despertem o interesse e a participação ativa dos estudantes. Uma das principais intenções deste estudo de caso é mostrar como os jogos matemáticos podem contribuir significativamente para o aprendizagem dos alunos, tornando as aulas de matemática muito mais interessantes e dinâmicas. O ensino dos poliedros tem grande importância no ensino da geometria, no currículo de matemática para o ensino fundamental e médio, aguçando as percepções entre as formas, perspectivas visuais e a visão tridimensional. E por esse motivo, eu busquei trazer uma conscientização, assim, né, ajudar a conscientizar também em relação à valorização do desenvolvimento dos poliedros.
O trabalho, ele explorará a importância da aplicação de 2 jogos, né, que é o caça-palavra e o jogo da memória, para contribuir de maneira positiva no ensino e aprendizagem. E os objetivos do trabalho, o objetivo geral deste estudo é analisar as contribuições do desenvolvimento do caça-palavra e do jogo da memória para o ensino e aprendizagem de poliedros em 2 turmas do 6º ano do ensino fundamental, de uma escola em Maceió, Alagoas. E os objetivos específicos, elaborar atividades com uso de jogos para o desenvolvimento no estudo de poliedros por alunos do 6º ano, aplicar as atividades propostas em sala de aula, identificar as principais dificuldades dos alunos relacionando ao estudo de polígonos e poliedros, analisar se os alunos evoluíram quanto ao pensamento geométrico em relação às atividades aplicadas, e a pesquisa será realizada em 2 turmas do ensino fundamental, na escola em Maceió, Alagoas. A quantidade de alunos ainda vai ser determinada, a depender da quantidade de alunos de cada turma. Vai ser uma abordagem qualitativa e experimental, com a aplicação de um questionário inicial para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos sobre os poliedros de Platão, e, em seguida, aplicar os 2 jogos. Após aplicar os 2 jogos, será feito novamente o questionário para avaliar a evolução desses alunos e, assim, fazer o levantamento estatístico e fazer a comparação do antes e depois, após a aplicação desses 2 jogos. Aí, aqui já tem alguns referenciais teóricos que já está no meu trabalho. E é só isso. Agradeço a atenção de todos. Muito bem, Diego. Com certeza vai dar certo. Estamos aqui à disposição para ajustar o que precisa do trabalho, que ele possa ficar amarradinho. Vocês estão começando o curso agora, não é isso? Então, nós temos aí um período extenso para poder dar tudo certo, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Quem é a próxima pessoa agora? Fernanda, não é isso? Já chegou, Fernanda? Fernanda? Opa, muito bem. Estamos vendo a caixa de e-mail, Fernanda. Fernanda? Não estamos te ouvindo. E na tela está aparecendo a caixa de e-mail. Pronto. Vou colocar alguém na sua frente agora, viu, Fernanda? Até você se organizar aí, pode ser? Que a gente não está conseguindo lhe ouvir. Letícia, está pronta para apresentar? Letícia? Marcos? Consegue me ouvir? Pronto, Letícia, muito bem. Bom dia, pessoal. Eu sou Letícia. Eu vou tentar colocar aqui a apresentação para a gente iniciar. Conseguem ver? Vocês conseguem ver a tela? Sim, tranquilo. Pronto. Bom dia, pessoal. Eu sou do Polo de Boca da Mata. Eu vou ser bem sucinta aqui na minha apresentação. O meu tema, né, objeto de estudo, eu já faço esse estudo já tem um tempo, e que é
mais na linha de formação de professores, né? E também práticas pedagógicas, com ênfase na alfabetização científica. Então, ensino de ciências nos anos finais do ensino fundamental para a alfabetização científica. Então, a minha ideia principal seria a importância do ensino de ciências nos anos finais, né, colaborando para a compreensão do mundo e suas transformações. A apropriação dos conhecimentos científicos pode contribuir para o entendimento de tudo o que acontece ao nosso redor, elucidando informações acerca dos fenômenos naturais, além disso, na compreensão e valorização dos modos de intervenções necessárias, bem como na utilização racional dos recursos tecnológicos e tão úteis atualmente. Então, nós sabemos que o ensino de ciências, ele faz um tripé entre a biologia, a química e a física, e nesse contexto, um dos meus campos de pesquisa seria compreender como é que os professores eles conseguem, né, desbravar essas três áreas para contemplar os conteúdos e também permitir que os alunos possam também ter uma base científica, alfabetização científica, né, de tudo que acontece ao nosso redor está muito ligado a essas questões sociais e também científicas. Apesar de que nós sabemos que o ensino de língua portuguesa e matemática, ele tem uma proporção muito mais evidente na, na nossa na nossa escolarização. Esse ano, por exemplo, é ano onde eles vão ser avaliados de forma mais efetiva, e a prioridade do ensino de língua portuguesa e matemática acaba também deixando de lado as outras áreas, né? Porque aí a escola ela acaba simplesmente fazendo com que as suas ações elas voltem-se exatamente para contemplar muito mais a língua portuguesa e a matemática. Então, as outras disciplinas, penso eu, que acabam também se prejudicando, porque essa prioridade deixa também lacunas na aprendizagem dos estudantes. Então, eu tenho aqui algumas coisas que já foram escritas. A minha justificativa seria exatamente entender, né, como é que os professores de ciências conseguem fazer esse tripé, articulando essas áreas e buscando, através do próprio currículo, garantir a compreensão do mundo sobre ciência, tecnologia, sociedade e o ambiente. E pandemia para cá, o ensino de ciência se torna muito mais eficiente e muito mais também necessário para que a gente possa poder até interferir de forma consciente em todas as situações que acontecem na sociedade. Então, qual a formação inicial dos professores de ciências nos anos finais do ensino fundamental e quais as estratégias didático-metodológicas que esses professores se utilizam para conduzir o ensino de ciências na perspectiva da alfabetização científica? Os objetivos seriam fazer uma análise como os professores de ciências nos anos finais desenvolvem suas práticas educativas para a alfabetização científica, aprofundando os estudos sobre o ensino de ciências, investigando as estratégias didático-metodológicas dos anos finais do ensino fundamental e analisar as estratégias dos professores de ciências com o intuito de perceber a aproximação de suas práticas para a alfabetização científica em contexto de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Fundamentação teórica, eu trago Cicerón, Pizarro, Lorenzetti, Delizorkov, a Base Nacional Comum Curricular, Carvalho, Pavão, Pozo e outros, né, pesquisadores da área. Então, eu acredito que a contribuição desse estudo, ele faz também uma linha entre formação de professor e também atuação de professores frente a essas dificuldades que nós temos enfrentado, não só para o ensino de ciências, mas também nas outras disciplinas que compõem o currículo dos nossos estudantes. Então, eu vou encerrar aqui, porque essa discussão ela vai se consolidando ao passo em que nós também estudamos e também compartilhamos as nossas ideias através de um estudo um pouquinho mais avançado. Obrigada, gente. Muito bem, Letícia. Parabéns. Gente, o que eu estou gostando aqui é a empolgação de vocês com a pesquisa. A forma como vocês se debruçaram, como vocês estão se esforçando para dar o melhor de vocês. Isso está me deixando assim muito contente, muito realizado, com todo esse gás que vocês estão mostrando nesse trabalho produtivo. Parabéns. Fernanda Kelly já consegue falar conosco? Já consegue apresentar? Oi, pessoal. Primeiramente, bom dia. Oi, pessoal. Primeiramente, bom dia. Eu me chamo Fernanda,
e vou compartilhar com vocês um pouco do que estou pensando nesse projeto do TCC. Bem, eu não tinha algo pronto ou que estivesse trabalhando, mas através de muitas pesquisas, algo que me despertou foi a questão de como trabalhar com crianças autistas. Então, pensando nisso, o meu tema e objeto de pesquisa é Ensino de Ciências e Educação Ambiental para alunos com transtorno do espectro autista, o TEA, recursos e estratégias. Sabemos que o ensino de ciências ajuda a entender o mundo ao nosso redor, como, por exemplo, conhecer os animais, as plantas, o nosso próprio corpo humano, o espaço, entre outras coisas, e que é fundamental para o desenvolvimento crítico e da compreensão do mundo natural, e que a educação ambiental tem um papel importantíssimo na conscientização sobre sustentabilidade e preservação da natureza. No entanto, alunos com transtorno do espectro autista enfrentam desafios no aprendizado, pois o autismo é uma condição que afeta a comunicação, a interação social e a adaptação a mudanças. Por isso, é essencial desenvolver estratégias e recursos pedagógicos adaptados para garantir a inclusão desses alunos no ensino de ciências e educação ambiental. Então, o problema da pesquisa é como os recursos e estratégias pedagógicas podem ser adaptados para melhorar o ensino de ciências e educação ambiental para alunos com TEA. E a justificativa é que trata-se de um tema muito atual e relevante, visto que o ensino inclusivo é um direito garantido por lei, e é essencial que os professores tenham acesso e utilizem metodologias eficazes para ensinar alunos com TEA. Dessa forma, a justificativa da escolha do tema é destacar a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas, que tem como objetivo geral identificar e analisar recursos e estratégias inclusivas no ensino de ciências e educação ambiental para alunos com TEA e objetivos específicos, investigar as principais dificuldades enfrentadas por alunos com TEA no aprendizado do ensino de ciências e educação ambiental, explorar recursos didáticos acessíveis e interativos, e analisar as metodologias utilizadas, bem como repensar e propor práticas que favoreçam a aprendizagem e a participação ativa desses alunos. Na seção do referencial teórico, pretendo iniciar abordando as definições e características do TEA, bem como os desafios na aprendizagem, como dificuldades sensoriais, na comunicação e na interação social. No segundo momento, com o tema Lei e Diretrizes Educacionais sobre o Ensino Inclusivo, pretendo trazer as políticas públicas de inclusão no Brasil, bem como as diretrizes da BNCC sobre o ensino inclusivo. No terceiro tópico, intitulado O Ensino de Ciências e Educação Ambiental, pretendo abordar a importância dessas disciplinas na formação dos alunos. E, por fim, no quarto, com Metodologias de Ensino para Alunos com TEA, pretendo tratar sobre o uso de recursos, atividades e práticas experimentais. Na metodologia, o tipo de pesquisa será qualitativa, com análise de estratégias e metodologias inclusivas, podendo ter também elementos quantitativos por meio de questionários. Na coleta de dados, fazer uma pesquisa bibliográfica, revisando artigos e documentos oficiais sobre o assunto. E, possivelmente, no estudo de caso, realizar análise de experiências de professores, aplicando questionários ou realizar entrevistas com professores e pedagogos. A metodologia ainda não está tão madura, falta aperfeiçoar algumas coisas. Então, esse é o meu pré-projeto
E desde já agradeço esta oportunidade de poder compartilhar. Parabéns, Fernanda. Muito bem. Com certeza, nós vamos finalizar o seu projeto e você vai ter um trabalho brilhante pela frente. Certo? Quem a lista sumiu aqui para mim? Quem é o próximo? Marcos agora, não é isso? Isso, sou eu. Bem, Marcos. Deixa eu abrir aqui. Os demais podem acrescentando o nome na lista, ver com tutoria, com os tutores, para poder a gente já saber quem vem depois, tá? Ok. Vamos lá para a apresentação. Continuando o que eu estava falando na aula anterior. Meu nome é Marcos Roque, sou do Polo de Boca da Mata. O meu objeto de estudo é o ensino de pré-cálculo no ensino médio. Tá, e aí eu já vou passar para a parte que eu já passei da justificativa, tá? Eu coloquei na aula passada. Aqui. Os objetivos eu coloquei. Objetivo geral, analisar o ensino de pré-cálculo no ensino médio e sua importância para a formação matemática dos estudantes. Preparar os estudantes para compreender e dominar os conceitos mais avançados do cálculo diferencial integral, que são fundamentais em diversas áreas de conhecimento, como engenharia, física, economia e ciência da computação, entre outras. Além disso, o pré-cálculo desempenha um papel importante no desenvolvimento do pensamento matemático e na formação de habilidades essenciais para a resolução de problemas complexos. No objetivo específico, identificar os principais conceitos de pré-cálculo, investigar as dificuldades dos alunos como falta de base de matemática e a carência de recursos didáticos para superar essas dificuldades. E aí, nessa parte daqui, eu já entro com uma ressalva em relação à apresentação do caro colega Wesley, que ele colocou que essa grande dificuldade dos alunos ter uma base sólida de matemática vem justamente por esse medo do nome matemática. E aí uma boa recursos, uma boa utilização de ferramentas que faça com que a matemática chegue para o aluno, seja através de jogos, seja através de qualquer coisa que faça com que quebre todo esse medo dos alunos em relação à matemática, vai facilitar a vida desse rapaz, desse estudante no seu ensino superior. E aí é necessário investir em metodologias ativas, tecnologias educacionais para propor estratégias pedagógicas. Com essas estratégias é possível garantir que o aluno esteja bem preparado para o ensino superior e para as demandas do mercado de trabalho. A justificativa eu coloquei na aula passada, né, que eu botei como exemplo aqui uma equação de segundo grau, e o professor, na questão, pedia qual era o ponto máximo da equação, e aí o aluno ia estudar através das fórmulas do ponto máximo da equação, que é o x do vértice, o y do vértice, tudo mais, e aí tem um monte de fórmula que ele ia colocar em prática, e muitas das vezes essa quantidade de fórmula ele até não lembra, né? E aí eu mostrei que através de um simples exemplo a gente poderia partir de um princípio que ali poderia estar tendo como uma forma de conhecimento geral, mostrando que quando você tem esse entendimento do ponto máximo da equação, é justamente quando a reta tangente naquele ponto ela é nula. E aí a gente entraria com o conceito de derivada. E aí mostrando até simples regra de derivação de um polinômio, de um monômio, e aí a gente pegaria aquela equação que foi dada, e aí derivando essa equação, a gente teria ela
derivada, igualando ela a zero, já encontraríamos o x, né? Então, você observa que aqui não teve muita coisa de fórmulas para gravar. Simples. Pegou a equação, derivou, igualou a zero, achou o x do vértice. Aí encontrou o x do vértice, pegou o x, jogou na equação, acabou encontrando o y do vértice. Ou seja, os dois pontos em que a equação, a reta tangente é nula, que justamente coincide com a fórmula do x e do y do vértice. E aqui mostrei tudo mais, não sei o que, ó, entendeu? Pegando a fórmula, a equação genérica do segundo grau, derivando ela, a gente encontra a fórmula do x do vértice. Então, assim, são conhecimentos que a gente poderia estar colocando para agregar esse aluno, ter uma forma de visão maior e facilita a vida dele no ensino superior. E aí, no meu desenvolvimento, no contexto educacional atual, o pré-cálculo abrange uma variedade de tópicos que são cruciais para o sucesso do cálculo, entre outros tópicos se destacam. E aí eu coloquei os tópicos, tá, de alguns livros que eu coloquei aqui. Nesse desenvolvimento, entraria também os artigos que eu estou lendo. Tem 2 artigos, ou são 3 que eu estou lendo, para colocar aqui, de universidades de fora, do pessoal de fora, que é bem interessante em relação a esse pensamento do conhecimento do pré-cálculo ou do ensino de cálculo no superior, do superior já no ensino médio. A metodologia abordagem qualitativas e quantitativa, permitindo uma análise abrangente do problema, por meio de questionários, entrevistas, observações e análise de documentos, pois descreve o procedimento e técnicas utilizadas para coletar e analisar os dados da pesquisa. Busca-se identificar os principais desafios do ensino de pré-cálculo e propor estratégias para superá-la. A pesquisa seguirá rigorosos padrões de ético e metodológico, garantindo a confiabilidade e a validade dos resultados, pois permite combinar a análise de dados numéricos com a compreensão e percepção e experiência dos envolvidos. E aqui tem algumas referências do que eu coloquei, do que eu busquei lá em cima: o livro do Stutz, que é um livro bem famoso de cálculo, o livro de matemática do IESE, e assim vai. Só aqui, depois de metodologias, eu iria colocar a parte de coleta de dados, que ainda não entrou, porque na coleta de dados vai vir a parte das abordagens da metodologia da pesquisa, que seria as entrevistas com alunos, com professores, e vendo a dificuldade dos alunos, dificuldade dos professores, tudo mais, não sei o quê. E depois disso faria a parte de estatística em cima de todos esses resultados. Tá, gente? Então, está faltando a parte de cronograma, colocar aqui certinho, nessa parte daqui, logo após a minha metodologia para encerrar. Ok? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Marcos. Nós, no decorrer do tempo, vamos fazendo as garimpagens que precisam ser feitas dos trabalhos, mas, a princípio, a gente já observa que vocês têm um objeto, e isso é importante no início de um curso, né? E vocês estão trabalhando muito bem em relação a definir caminhos do que vocês precisam apresentar. Pelo que eu tenho observado, não estão todos os trabalhos 100%, mas isso é natural, que foram apenas 3 semanas. Mas, com certeza, vocês vão amadurecendo muito mais e vão afunilando o que precisa ser feito da pesquisa. Parabéns a todos. Vamos ouvir Lívia fazer a apresentação dela. Lívia já está Bom ok? dia. Tá, eu não vou compartilhar a tela, tá? Mas tá tudo em Word, já enviei ontem. Tranquilo, pode abrir. Eu mudei meu objeto de estudo, mudei não, né? Organizei o tema, então ficou como desenvolvimento da vida vegetal, explorando a natureza e a matemática. Os objetivos, assim como foram ditos na semana passada,
é baseado em proporcionar, o objetivo geral, proporcionar aos estudantes dos anos finais do ensino fundamental o entendimento sobre os processos que envolvem o desenvolvimento de plantas, utilizando conceitos de ciências e matemática, e também registrar os dados obtidos. De conhecimentos objetivos científicos vem a aplicação dos conceitos, né? Aplicar conceitos de matemática e ciências, analisar e registrar dados coletados, identificando os padrões e alterações, e desenvolver habilidades de medição e interpretação em situações práticas. Trouxe como referência a ideia de interdisciplinaridade que é tão trabalhada nos documentos que regem a educação básica, como BNCC, PCNs e Lei de Diretrizes e Bases. A metodologia vai ser basicamente o trabalho, como eu pensei que era algo mais curto, e já que é para ser utilizado, meu trabalho é para ser desenvolvido em sala, né? Eu coloquei a metodologia dentro de um período de tempo de 4 semanas, onde na primeira semana os estudantes serão apresentados aos conceitos fundamentais relacionados ao crescimento das plantas e sua aplicação de forma prática, né, no dia a dia deles. Na segunda semana será trabalhado o ensino de conceitos matemáticos essenciais para a turma. Na terceira semana será trabalhado onde os estudantes começam a coleta de dados, então vai ser a realização de medições das plantas, consequentemente o registro de informações em tabelas e gráficos, e na última semana será a conclusão e apresentação dos resultados. Então, basicamente, seria uma observação por um período de 1 mês, mas isso pode ser também ajustado. E com isso a gente espera que o resultado esperado é que os alunos eles tenham uma compreensão maior sobre a prática interdisciplinar e o desenvolvimento das plantas no ambiente natural, bem como com intervenções antrópicas. Acho que é isso. Obrigada. Tem mais alguma coisa? Não, eu perdi alguma coisa, algum ponto que precisa ser abordado? Não, hoje não se preocupa. Hoje nós estamos fazendo com que vocês apresentem o objeto até onde vocês chegaram. E a gente não tem como puxar um projeto já completo e perfeito. Afinal, foram tecnicamente 6 horas de aula de encontro aqui, né? Então, o que acontece? Nós temos aí no decorrer do curso para desenvolver. Se não for comigo, será com outros orientadores, certo? Mas vai dar certo, tá bom? Parabéns pela apresentação. Ionara. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ionara, eu sou do Polo Piranhas, e dando continuidade à apresentação, né, que tem como tema dificuldades no aprendizado de química orgânica no ensino superior, reflexão, vivências e desafios. Dando continuidade, o objetivo geral é propor uma sequência didática para o ensino de funções orgânicas, buscando superar as barreiras identificadas no processo de ensino e aprendizagem. Os objetivos específicos incluem identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes no aprendizado de funções orgânicas e elaborar atividades práticas e interativas por meio de experimentos virtuais, utilizando o simulador FET, e o terceiro objetivo específico é avaliar o potencial didático do uso do simulador FET para o ensino de funções orgânicas. Aqui é o referencial teórico, né, que primeiramente eu falei das dificuldades, né, no aprendizado de química orgânica no ensino superior, e no decorrer do referencial eu falei sobre alternativas metodológicas para contornar essa situação, né, com índice alto de evasão e reprovação na disciplina. A metodologia foi delineada com o intuito de alcançar o objetivo geral e propor uma sequência didática para o ensino de funções orgânicas, considerando as principais dificuldades enfrentadas por discentes do ensino superior no aprendizado de química orgânica. Para tanto, a pesquisa será desenvolvida em 3 etapas, que vão ser descritas mais à frente. Primeiro, a gente fez a tipologia de pesquisa, né, que vai ser de natureza qualitativa. O sujeito e locus da pesquisa serão alunos do ensino superior matriculados na disciplina de Química, onde será abordado o conteúdo de Química Orgânica. Os instrumentos de coleta de dados serão questionários de avaliação prévia
e ambiente virtual, né, como uma aplicação da proposta dos alunos que terão atividade em forma de problema a resolver utilizando do simulador. A análise de dados vai ser por meio de análise de conteúdo, né, buscando categorizar e interpretar as informações de acordo com os temas emergentes, né, e a atividade virtual será analisada por meio da observação e discussão final com os alunos sobre os conceitos aprendidos sobre funções orgânicas. A sequência didática para ensino de funções orgânicas será estruturada nas seguintes etapas: questionário de avaliação prévia, aula expositiva dialogada e uma atividade experimental virtual. Que são as perspectivas. Sim, e o cronograma, né, vai ser ao longo do ano 2025, onde no primeiro e segundo mês vai ser revisão bibliográfica, elaboração do projeto, depois será coleta de dados, análise de dados e elaboração de sequência didática, validação e ajustes, e no último mês será a redação final do trabalho. Que são as referências. E obrigada. Muito bem, Onara. Parabéns. A gente já percebe que já há um tracinho já no horizonte já para dar certo. Bom, parabéns pelo seu trabalho. Silmara. Gente, eu estou vendo que a lista aqui ela está chegando ao fim. A última será Letícia Aquino, por essa lista. E se ela não for atualizada, nós daremos prosseguimento à aula. E aí algumas pessoas vão ficar sem apresentar. Então a gente precisa que essa lista seja atualizada, porque nós não vamos prolongar o prazo combinado. Tá bom? Já começamos meia hora antes para facilitar para vocês. Vamos lá, quem agora é? Sou eu, bom dia. Bom dia. Vou compartilhar aqui. Na semana passada, iniciei aí com o tema xadrez e habilidades matemáticas, uma análise da influência do jogo na proficiência dos alunos. Já falei sobre introdução, justificativa e objetivos. Hoje eu trouxe um referencial teórico. Por enquanto, coloquei somente 2 teóricos. O primeiro aí foi Garry Kasparov, que foi um dos maiores enxadristas da história, e também o mais jovem a ser campeão mundial. Ele escreveu extensivamente sobre o xadrez, tanto do ponto de vista teórico quanto filosófico. E o outro teórico, que é muito conhecido, é Lev Vygotsky, que foi um dos principais psicólogos do desenvolvimento. Abordou o xadrez como um exemplo de funcionamento da mente humana, especialmente no que se refere à cognição, aprendizado e desenvolvimento de habilidades mentais superiores. Algumas de suas teorias podem ser aplicadas diretamente à forma como o jogo envolve o pensamento abstrato, planejamento e internalização de estratégias. Dos procedimentos metodológicos, eu dividi aí em algumas partes. Primeiro aí, para a obtenção dos dados, vou seguir alguns instrumentos. O primeiro deles seria o teste de proficiência em matemática, que nesse caso é aplicar avaliações padronizadas, né, já com intervenção do xadrez. Depois, questionários e entrevistas. E, por fim, a observação em sala de aula, já com registro da participação e do comportamento do aluno durante as atividades de xadrez. E o estudo ele vai ser desenvolvido em 3 etapas: a fase inicial, a intervenção e a fase final. Na fase inicial, como já citei, vai ser a aplicação do teste diagnóstico para avaliar o nível inicial de proficiência matemática dos alunos. A intervenção vai ser de atividades envolvendo xadrez em aulas regulares ou extracurriculares durante um período determinado. E a fase final é a aplicação de testes finais para verificar possíveis avanços na proficiência matemática dos alunos, além da análise dos questionários e entrevistas. Coloquei uma sugestão aí de cronograma. Nesse caso, janeiro e fevereiro seria a parte de planejamento e ajuste metodológico, aplicação do teste diagnóstico. Abril até setembro, implementação das atividades com xadrez. Em outubro, a aplicação dos questionários e entrevistas. Novembro, a aplicação do teste final. E em dezembro, seriam 2 partes aí: análise e interpretação dos dados e a redação do relatório final e divulgação dos resultados.
E é isso. Muito bem, Silmara. Você quer falar aí? Vamos Pode dar reportar aqui? prosseguimento. Tem o microfone ligado. Essa parte dentro, viu? Estridente. Vamos lá agora. Foi Silmara que apresentou. Laura, vamos apresentando. Vai virar aqui, professor. Tá aparecendo? Sim, tranquilo. Certo. O nome da minha pesquisa é Desenvolvimento de Algoritmo para a Resolução de Problemas Logísticos. Sou do Polo Boca da Mata. E o índice vem introdução, justificativa, objetivos. A introdução, ela mostra também, né, que a indústria sucroalcooleira desempenha um papel fundamental na economia. Então, por causa desse cenário, essa pesquisa, ela busca abordar os desafios logísticos enfrentados pelas usinas sucroalcooleiras e apresentar modelos matemáticos aplicáveis à gestão e otimização desse processo. Então, com isso, pretende-se contribuir para a melhoria da eficiência e sustentabilidade da indústria e promovendo práticas inovadoras baseadas em metodologia quantitativas. Então, a justificativa é a aplicação de algoritmos matemáticos que ele permite modelar a realidade de maneiras precisas, oferecendo soluções ótimas ou quase para o problema logístico, e também para poder ajudar a reduzir custos operacionais e melhorar a alocação, né, de recursos, programação de produção e transporte, e além de facilitar toda a tomada de decisão baseada em dados. Então, essa pesquisa ela justifica-se pela necessidade de melhorar a eficiência logística da usina e contribuindo também diretamente para o aumento da competitividade no setor. O objetivo geral é desenvolver algoritmos eficientes para a resolução de problemas logísticos e visando a otimização de processo, redução de custos e melhoria na tomada de decisão e transporte. O objetivo específico é identificar e analisar os principais desafios logísticos que podem ser resolvidos por meio de algoritmos computacionais, estudar e aplicar técnicas de inteligência artificial, desenvolver algoritmo capaz de aperfeiçoar o roteamento de veículos e a gestão de estoque e implementar e testar o algoritmos em cenários reais ou até simulador para avaliar a eficiência e comparar o desempenho das soluções desenvolvidas com métodos tradicionais, destacando vantagens e limitações. O percurso metodológico, primeiro, de janeiro até março, é revisão bibliográfica, né? É o que a gente está fazendo agora, de pesquisa. Em abril, é identificação dos problemas logísticos. Então, com base na literatura revisada e estudo de caso, né, serão mapeados os principais desafios logísticos enfrentados na cadeia de suprimento, e a identificação será feita por levantamento de dados secundários e, quando possível, entrevista também. Em terceiro, também a seleção e modelagem da técnicas de otimização. Então, a pesquisa será diferentes abordagens matemática e resolver problemas logísticos. Então, as técnicas a serem investigadas serão a programação linear, não linear, algoritmos, inteligência artificial e aprendizagem da máquina. O quarto é o desenvolvimento do algoritmo, que é com base nas técnicas selecionadas, serão desenvolvidos algoritmos capazes de otimizar o transporte da matéria-prima, a gestão de estoque e a distribuição de produtos finais. Então, esse desenvolvimento eu coloquei um prazo maior, né, porque vai ser a aplicação
em si, né? Aí vai demandar um pouquinho de tempo, coloquei de junho até setembro. A implementação, que no caso é onde vai ser aplicado os cenários reais simulados, utilizando dados históricos da usina, e a avaliação de eficiência do modelo será baseada em indicadores como redução de custos operacionais, melhoria de tempo de resposta, redução de desperdício também. A sexta fase é a validação, que os resultados obtidos eles serão comparados com métodos tradicionais de gestão logística para verificar, né, se há vantagens e limitações das soluções propostas. Então, será realizada análise estatística para validar, né, a eficácia dos algoritmos. E, por último, a fase final, que é com os resultados obtidos, serão feitas recomendações para aplicação prática dos algoritmos e também serão sugeridas direções para a pesquisa futura para que possa aprimorar ainda mais a otimização lógica do setor. Então, é isso. E aqui foram algumas referências que eu utilizei, mais na introdução, e é isso. Obrigada. Muito bem, Laura. Algo que eu tenho observado nos trabalhos de vocês é a dinâmica de como vocês organizam os objetivos. Eu sempre recomendo para os alunos usar um geral e 3 específicos, com apenas um verbo, porque isso já delimita muito o que a gente vai fazer, isso facilita o nosso trabalho e o trabalho do próprio aluno. Pense num objetivo como a execução de um capítulo do seu TCC. Imagine que o seu TCC ele vai ter aí algo em torno de 20 a 30 laudas.